Se você é uma pessoa insuportável, um chato de galocha, não suporta ouvir minha voz, pule para 3 minutos de vídeo. Pega a bolinha e arrasta para 3 minutos de vídeo, vai ver o react. Para de encher meu saco. Pecado para os chatos de plantão que ficam me perturbando, vamos falar de Botafogo. Olha a cara de felicidade do Juca Kfouri. É contagiante, né? O que será que aconteceu? Ele ganhou na Mega Sena da virada? Ele vai ser vovô ou bisavô? A mulher mais gata do mundo quer pegar ele? O que pode ser? Lógico que é notícia ruim sobre o Botafogo, que abre um sorrisão contagiante no rosto do Juca Kfouri. Mas vamos conversar direitinho e analisar o que está rolando de verdade sobre esse caso Botafogo, Almada, Atlanta United, processo na FIFA, Transfer Ban, o que está rolando. Antes, tem aqui a reação aí do UOL, né, falando sobre esse assunto do Almada, a dívida do Botafogo com o Atlanta, etc. Tem Globo Esporte, SBT Esporte Rio, Jogo Aberto, Papo de Craque, tem ESPN, tem muito conteúdo nesse vídeo. Isso aqui é uma chuva de conteúdo. Isso e muito mais, pessoal. Mas eu queria, antes de começar o vídeo, fazer aqui um pedido e um aviso, né? Quem não viu minhas últimas lives, no canal Reserva, esse aqui, e no principal, que tá um pouco parado por enquanto, viu que... Quem não viu, né? Mas quem viu sabe que o canal tomou aquele terceiro e tão temido strike. Eu sempre tô avisando, pessoal, siga lá o canal Reserva, se inscreve no canal Reserva, que esse aqui pode cair com o terceiro strike, pode sumir. Tomei o terceiro strike. Achei que fosse sumir do nada, mas não sumiu ainda. O YouTube deu pra gente 7 dias, né? Da segunda-feira pra frente, até a outra segunda-feira, dia 16, pra gente resolver a situação, que é o que? Convencer a pessoa, uma das pessoas que deu esses 3 strikes, a retirar um desses strikes. Comebol, não tem como Globo, não tem como o último strike veio de um fotógrafo colombiano, né, que tá irredutível, mais porque eu tinha, no caso, num dos reacts que eu fiz, uma foto que ele que tirou, então ele ficou muito irritado e tudo mais, e tá irredutível, que tá me cobrando uma multa, que primeiro era de $200 dá quase R$1.100, mais de R$1.100, 1.114 eu acho, é muito dinheiro, não tinha esse dinheiro, consegui negociar com ele, baixou pra $125, que dá uns R$700, também não tem esse dinheiro, mas eu consegui, né, esse respiro aí de um valor menor, e até segunda-feira, mas tem que ser até antes, até sábado, para ele poder fazer ali, retirar o strike, e dar tempo de isso acontecer, a burocracia rolar, e antes de segunda-feira, antes de meia-noite de domingo pra segunda-feira, o strike ser retirado, eu consegui salvar o canal. Se todo mundo que assiste meus vídeos, pô, tem mais de 1.000 views por vídeo, se todo mundo que assiste meus vídeos doar R$1, R$2, 50 centavos, a gente consegue esse valor muito rápido. Então, peço a ajuda de vocês, ali em cima tá o Pix do canal, rafoguense10@gmail.com, tá? E aqui embaixo também na descrição vai estar, no primeiro comentário fixado, no topo do chat também vai estar o nosso Pix, que é o nosso e-mail de contato, tá? Quem puder ajudar, dá uma moral pra gente, tá? Ficarei muito grato por vocês todos que deram moral, que ajudaram a gente a fazer esse canal crescer, também a salvar o antigo, porque é ele que bota a comida na minha mesa, porque esse aqui monetizou agora. Se o anterior morrer, eu vou demorar aí um mês mais ou menos pra ele começar a dar dinheiro de verdade esse canal, eu vou ficar ferrado. Então dá uma moral pra gente, tá? Obrigado pela audiência de sempre, pela ajuda, e bora aqui assistir o vídeo, depois a gente conversa um pouco mais. Domingo tem Botafogo e Seattle Sounders ao vivo aqui na Globo. Bora lá para os Estados Unidos falar com o André Galindo. Galindo, meu amigo, tem reforço que já chegou e já treinou, e tem reforço que ainda vai chegar, não é isso? Explica direitinho. Muito bom dia aí para você. E tem o Globo Esporte numa pista de skate. Eu não vou andar não, tá, Débora? É o seguinte, você sabe que esse esporte nasceu aqui, esporte que hoje é olímpico. O dono da SAF do futebol do Botafogo, John Textor, foi atleta de skate no passado. Aliás, ele ainda não chegou por aqui. Quem chegou participou do primeiro treino ontem, imagens do Flávio Henrique. Olha aí, Arthur Cabral, centroavante, 3 anos de contrato, estava no Benfica. Já os primeiros movimentos com os novos companheiros. Também é aguardado Savarino. No fim da noite de hoje deve chegar por aqui, ele que entrou no segundo tempo na derrota da Venezuela para o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo ontem. Também deve pintar um pouco mais cedo o argentino Joaquim Correa, um atacante que atua pelo lado esquerdo, viu, Débora? Uma boa contratação do Botafogo, ele estava na Inter de Milão. Alguns dias de preparação para a estreia domingo, 11 da noite, hora oficial de Brasília, contra o Seattle Sounders. Combinado? Um cheiro para você. Outro para você, meu amigo. Muito bem, vamos falar agora do Mundial de Clubes da FIFA. Repete o que você falou agora para mim, Leon. É uma tela? Com os adversários. Começando com o Porto, que é o primeiro adversário do Palmeiras. Vamos lá com informações do Porto. A gente vai falar dos adversários também, dos outros brasileiros, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo. Mas como vai ser no Mundial? Números do Porto nesta temporada. Ó meu Porto, de eterna mocidade, diz a gente o que é ser nobre e leal. Que é esse, hein?
Ali próximo ao Douro, de grandes vinhos, hein, professor? Tem história, hein? O Porto, nessa temporada, 49 jogos, 28 vitórias, 8 empates, 13 derrotas, 62,6% de aproveitamento. Conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira. Muito pouco para o Porto. Até porque ficou atrás do Benfica, do Sport e do Benfica no campeonato, então está jogado fora o ano até aqui. Está longe de ser aquele Porto histórico. Mesmo assim, é suficiente com o que tem hoje, com os números que a gente viu, para assustar o Verdão e para conquistar o primeiro lugar do grupo. O Porto de tanta gente. De Diego, de Carlos Alberto, não é? Walter de Walter Casagrande Júnior. Dezenas e dezenas e dezenas de... Do Juari, do menino da Vila. Muitos Juari brasileiros jogava muito, hein? Por lá. Hoje ainda tem brasileiro jogando lá, como, por exemplo, o PP. Que recentemente esteve na seleção. Exatamente. O William Gomes, atacante que começou no São Paulo, está jogando PP lá. até poderia ser uma alternativa para a lateral direita. Muitas vezes jogou de lateral no Porto. Chegou a ser improvisado ali. O Porto, Abel, rapidamente construiu... Sempre essa. Construiu sua trajetória, sua história de muitas glórias durante um longo período de comando do Pinto da Costa, que era o grande cara do clube do Porto, né? E ele deixou o cargo, ele deixou a presidência do clube há, 2 anos? Por aí, né? Que o André Vilas-Boas foi eleito... Vou até pesquisar aqui. O André Vilas-Boas, ex-técnico de futebol, assumiu, né, o atual presidente do Porto, o novo mandatário, que tem que lidar com a sequência de um cara que foi histórico, né? Porque o Pinto da Costa ficou uns 40 anos como presidente do Porto. Mais de 40, ele era desde 82 o presidente. Desde 82, então. E bem sucedido, né? E muito bem sucedido. Todas as grandes conquistas, né, os grandes times. Mais de 40 anos como presidente? E a gente fala dos caras aqui no Brasil, hein, professor? Ele assumiu em maio de 24, ou seja, mais um ano. O Vilas-Boas, né? Então, Nosso grande Mário Marra nos lembra também de Hulk, que teve muita história. Sim, Hulk, foi um grande nome do Porto, tantos outros. E esse time... E aí ele tem uma dificuldade, sai o Sérgio Conceição, entra o auxiliar do Sérgio Conceição, que também não vai muito bem, e o Martim Anselmi, argentino, que a gente lembra muito aqui do futebol sul-americano, tendo sido campeão da Sul-Americana sobre o São Paulo, né? Aquele jogo lá em Córdoba, o São Paulo do Rogério Ceni na época. O Martim Anselmi estava no México, e do México ele é puxado lá pelo André Vilas-Boas, ele assume em janeiro desse ano. E ele pega já um time que não vinha bem no Campeonato Português, e de lá para cá ele faz uma campanha ali que é o que se espera do Porto, né? Vai ganhando dos times pequenos, mas não consegue, porque também os times de cima, o Sporting e o Benfica, não tropeçam tanto, ele não consegue chegar nos dois e termina em terceiro lugar. É um time... Eu tive a oportunidade de fazer recentemente um amistoso do Porto com o Wydad Casablanca, que também está no Mundial, né? Um dos africanos do Mundial. E é um time que gosta muito de ter a bola, né? Lembra um pouco a característica do que era aquele Independente Del Valle, joga com 3 zagueiros, com os alas subindo muito. Tem ali alguns jogadores especiais. Se comenta demais sobre o Rodrigo Moura, que é um meia-esquerda de 18 anos, é isso? 18 anos. Nosso amigo Caco da Mota me lembrou sobre esse jogador ontem. Baixinho, lourinho, habilidoso e tal. Bom jogador, mas português? Assim, tem o Fábio Vieira. Português. É português. Tem o Fábio Vieira, que já jogou no Arsenal, né? Foi e voltou. Né? Samu Agarrua, no atacante espanhol. Ia chegar lá, né? O Samu, que é o referência diária, né? Que foi recentemente convocado para a seleção espanhola, inclusive entrou no último jogo, no segundo tempo, no penúltimo. É um centroavante espanhol muito alto, muito forte e perigosíssimo. Então tem laterais também muito bons que chegam no ataque. É claro que não é o Paris Saint-Germain, não é o Real Madrid e tal, não está nesse nível, mas é um time interessante de futebol, nível futebol europeu. Que Como vai é o ser nome do garoto? Rodrigo Mora. Já foi convocado para a seleção portuguesa? Já foi convocado, esteve inclusive nessa data FIFA agora. E por falar em seleção, tem o goleiro titular da seleção portuguesa. Tem, o Diogo Costa. Que eu não sei se fica para a próxima temporada ou não, mas é um goleiraço ali atrás, então... Tem muita base, tem o PP é reserva, o William Gomes é reserva também, mas entra. E é um bom time de futebol que vai ser um adversário difícil para o Palmeiras. É invencível? Não, não é invencível. Mas é um adversário de um nível superior ao que o Palmeiras está acostumado a enfrentar. Chamou a atenção que o pessoal do Porto, em declarações,
não todos, mas pelo menos 2 jogadores, falaram que consideravam o Al-Ahly o grande adversário do grupo, e não o Palmeiras. Então, tem uma brecha aí para o Palmeiras. Acho que vai ser um termômetro da campanha do Palmeiras no Mundial. O Palmeiras pega de cara o adversário direto por vaga no grupo. Se passar, tem boa chance. E dentro até do que a gente está falando da realidade do Porto, também acho que não é um adversário simples, embora não veja de uma boa temporada, mas é muito melhor enfrentar o Porto hoje do que alguns anos atrás. Que em meio a essa troca de gestão, o Porto está com problemas financeiros, inclusive até peças muito importantes que acabaram saindo, que foram negociadas. O próprio Nico Gonzalez, que foi para o Manchester City, foi vendido no meio dessa temporada, no começo do ano. Então é um clube que está num momento financeiro diferente. Então acho que o Porto, além da questão de a disputa com o Sporting, que cresceu muito nos últimos anos, desde a chegada do Rubem Amorim, agora no Manchester United, a disputa com o Benfica, mas é um clube que deu algum passinho para trás para organizar a casa. Então não é o melhor momento do Porto em relação aos últimos anos. Não é um time tão competitivo quanto já foi, mas ainda assim... não vai disputar a Champions. Exato. Tem tudo para ser um jogo interessante, né? Essa estreia eu acho aberto. Essa estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes contra o adversário, teoricamente e muito provavelmente, o adversário mais difícil do Palmeiras nessa primeira fase aí do Mundial. Apesar de eu sempre ficar com o pé atrás, repito o que eu disse aqui durante a semana, não conheço o time atual do Al-Ahly, mas sempre eles vêm com o time forte. O Al-Ahly do Egito vem sempre com bons jogadores e com times fortes. É um time muito forte na África, no continente africano. É o mais forte. O grupo não tem cartas fora do baralho, como tem, por exemplo, o grupo do Fluminense. E se for para escolher um europeu, porque veja a situação dos outros brasileiros. O Flamengo pega o Chelsea. O Botafogo, na falta de um, pega 2 europeus. O Fluminense pega o Borussia. Então, talvez o europeu menos inacessível. Você vai falar acessível. Já que você citou o Botafogo, falamos do primeiro adversário do Palmeiras, com análise do Porto. Agora a gente vai ver algumas informações do primeiro adversário do Fogão. É o Seattle Sounders. Esse é tarde, hein? 11 horas da noite do domingo. 22 jogos nesta temporada. Tem programa segunda-feira, tem que ver. Vamos ver. É dormir tarde domingo, professor. O torcedor do Botafogo dormirá tarde. Claro. 9 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. E, vem de 2 derrotas seguidas com 6 gols sofridos. Aproveitamento 50%. Em 22 jogos fez 32 gols. É um número razoável. Mas em 22 jogos sofreu 31. O Fogão vai deitar. Não, tem que deitar, né? Porque depois não vai deitar mais. O Igor Jesus ainda vai no Mundial, né? Vai. Já se despediu do Newton Santos, vai embora e tal, mas... no Mundial, ele vai pro Nottingham Forest, não é isso? É sim. Mas o Mundial trio, está... né? Então vai ter gol do Igor Jesus, é Ele, isso? Cuiabano e Jair, os 3 pro Nottingham. E aí, esses números do Seattle Sounders? Esse é o adversário bom para estrear, não é? Se você ganhar, né? Porque se tropeçar... Mas vai ter um certo clima de campeonato ali. Porque eles vão estar em casa, com torcida. É o pessoal que gosta de futebol, o que não é muito comum nos Estados Unidos, excetuando os latinos, né? Então vai ter esse clima. O Botafogo que já tem problema. Bom, o grupo já é um problema, né? Você cair desse grupo que o Botafogo caiu é absolutamente fundamental. Você falou, o Fogão vai deitar, tem que deitar, porque depois não vai deitar mais. Vai ter só dificuldade. Se ele não ganhar do Seattle, imagina Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. É largar com esses 3 pontos e ver o que acontece contra os europeus. E, inclusive, entre os europeus também, né? Seria bom que os europeus empatassem. E assim, a dúvida para mim, você está falando de PSG e Atlético de Madrid são bem favoritos no grupo, né? O Botafogo deu muito azar de pegar um grupo tão pesado quanto esse, ainda mais do europeu que pegou. A dúvida é em relação a nível físico e anímico de PSG. Pós-Champions, você tendo jogadores, boa parte dos jogadores estando agora na Nations League também. Então, o quanto que isso pode impactar no jogo do PSG? Porque... Contar com o fator ressaca. Exato. Eu acho que a grande esperança passa por aí. Assim, não é desmerecer o Botafogo, é a realidade. Assim, é muito azar o grupo que pegou. E contra o Seattle Sounders é isso. Acho que se você não vencer, você já está afadado à eliminação. E o que aconteceu com o Botafogo?
Então vou contar aqui, dar algumas informações. Primeiro que os times estão indo para o Mundial já tendo recebido dinheiro da FIFA. Cada um recebeu, confirmei aqui com o Flamengo, Palmeiras e Botafogo, 12 milhões de dólares cada um, ou seja, em torno de 65 milhões de reais, 65, 66 milhões. A FIFA pagou no Brasil, que era uma questão, porque se pagasse nos Estados Unidos ia ter que pagar uma tarifa gigantesca lá para os Estados Unidos, imposto. E aí, depois de muita reclamação, a FIFA acabou flexibilizando e pagou no Brasil. Então, eles vão com caixa cheio, digamos assim. Apesar do caixa cheio, saiu hoje uma decisão na FIFA, Tribunal de Futebol da FIFA, condenando o Botafogo num processo movido pelo Atlanta United, porque o Botafogo comprou o Thiago Almada, ano passado, por 21 milhões de dólares, e não pagou nada. Não pagou nada. Tinha um pagamento parcelado previsto. Até agora já deveriam ter sido pagos 10 milhões de dólares e o Botafogo não pagou nada. Então aí o Atlanta United entrou com processo depois que tinha 2 atrasos. E agora a decisão é que o Botafogo tem que pagar 21 milhões de dólares em 45 dias. Porque passou a dever o valor inteiro mais juros, né? Senão vai tomar um transfer ban e não vai poder registrar jogadores. O Botafogo vai recorrer, vai para o CAS e apelação e tal, certamente vai conseguir postergar isso. No processo, o Botafogo tem algumas alegações ali de quem tinha que ter processado era a MLS. Tem uma alegação também de que eles compraram uma parte ali que era direito do Almada, então esse valor tinha que ser descontado do total e tal. Mas em nenhum momento eles questionam o fato de que tinha um monte de pagamento para ser feito ali e eles não pagaram nada. Eles compraram o jogador e não pagaram nada. Você imagina comprar um jogador de 21 milhões de dólares que levou a Libertadores, ajudou a Libertadores, levar ele para a França, já está revendendo ele e pagar zero. Isso é João Texto. É o método do João Texto. Pode pegar esses 12 milhões aí que ganhou, fica só com 10, né? 12 milhões e meio. Se não gastou esses 12 milhões já. Não parece que é o que vai ser feito, né? Mas assim, tem essa previsão, provavelmente vai conseguir se prolongar por recurso e tal, mas em algum momento o Botafogo vai ter que pagar. Acho que essa tem sido um método ali, né? Você joga o dívida sempre para frente, e aí depois, com a venda de jogador, você vai e quita quando você tiver com o transfer ban na sua cara. Mas, teoricamente, o transfer ban vai ser dado aí com 45 dias, se não tiver um pagamento do Botafogo de 21 milhões de dólares, mais juros, 6% de juros aí, né? Porque ele não pagou nada. Fala galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar para vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. E como se não bastasse, eu ainda tenho uma surpresa exclusiva para vocês aqui do canal. Só aqui você vai ter direito ao cupom Notícias do Fogal, né, sem tio, 10, para garantir 10% de desconto na sua compra. E o melhor disso tudo, o desconto é acumulável, cara, com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Ah, e você que é membro do canal vai ter um cupom exclusivo na aba de membros só pra vocês, melhor do que esse de 10%, tá? Então, quer ter acesso a um cupom melhor ainda? Vire membro, tem plano de 3, de 5, de vários valores. Por 3 ou 5 reais tu vira membro e pega um cupom melhor do que esse. Tá de sacanagem, é muito bom, cara. Então não perca tempo, galera. Acesse o site Jet Sport. Aqui na descrição tem um link para vocês. Corre lá e não percam as ofertas incríveis
de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. Fala do Botafogo, segue as atividades em preparação para a Copa do Mundo de Clubes já nos Estados Unidos. Vamos ver. O primeiro treino em Los Angeles foi agitado. Além de conhecer as instalações da Westmont College em Santa Bárbara, o Botafogo já fez o primeiro trabalho com bola. A novidade foi a presença do reforço Arthur Cabral. O atacante participou normalmente das atividades e estará à disposição para o confronto com o Seattle Sounders. A Copa do Mundo de Clubes também está sendo utilizada para internacionalizar a marca do Glorioso. Venice Beach será o principal ponto de apoio para as ações. A praia já recebeu uma partida de basquete dos jogadores, futebol street, e agora terá um espaço oficial. No local será inaugurada a Botafogo House no dia 15, com diversas atividades para os torcedores e também para o público americano. Bonita, uma experiência única, incrível. Estar aqui com o Botafogo, representando o Botafogo, é especial também. Nesse momento muito importante para o clube, né? Para nós também, jogadores. E assim, momento de descontração aí, a gente conhecer Los Angeles. Bacana essa ideia, esse conceito do Botafogo, né? O dono o americano é muito bom nisso, em marketing, divulgação, internacionalização da marca. E aí eu vejo uma vantagem de chegar antes um pouco, fazer um passeio, a cultura do país. Bacana se ambientar, né, Pedrosa? Teve esse espaço, o Fluminense desde a sexta-feira, o Botafogo chegou um pouco depois, mas para também entrar no clima lá nos Estados Unidos, né? Claro, é muito importante. E divulga, tá divulgando a marca do Botafogo. Com certeza, né? Cara. Parar para pensar que há 3 anos, 4 anos, o Botafogo estava na Série B. E que agora ele vai jogar contra o PSG e o Atlético de Madrid. Que onda, hein? Amigo, que virada, hein? Pode procurar qualquer vidente do Rio de Janeiro que não ia adivinhar. Era impossível adivinhar que isso aconteceria em tão pouco tempo. Então o torcedor botafoguense tem que desfrutar. Tem que desfrutar e tem que entender o seguinte. Vai ser muito complicado passar. PSG e Atlético de Madrid são amplos favoritos para passar. Só que o Botafogo tem uma equipe, ainda mais com os reforços que estão chegando, o Correia, o próprio Daqui a pouco a gente vai ouvir o Correia, hein? E tudo mais. Cara, dá pra ser digno. Dá pra competir no sentido de não tomar pancada, de não passar vergonha, muito pelo contrário. O Botafogo tem condições, até pela boa fase que vive depois dos últimos jogos aí com o Renato Paiva, de chegar lá e fazer uma partida decente. Eu não acredito que o Botafogo vai passar. Agora, ser saco de pancada, dá pra ganhar do Seattle, tranquilo, dá pra ganhar sim, tem condições de fazer isso. O PSG vai ser muito complicado, até bater de frente, porque a gente está falando do melhor time do mundo na atualidade. Mas contra o Atlético de Madrid, que é uma equipe de altos e baixos, muito qualificada, mas tem de altos jogo, e baixos. Não, eu não sei se tem jogo, Flávio, mas dá para ser digno. Eu acho que é isso, dá para ser digno. Dá para ir lá, mostrar a marca do Botafogo e mostrar que vai ser competitivo em alguma escala. O Veneza é uma curiosidade que eu sempre tive, porque quando a gente via aqueles embates contra o melhor time da Europa, ultimamente da Champions, fica uma diferença muito grande. Sim. Eu sempre tive a curiosidade de ver um time, não dizer de porte médio, o Atlético de Madrid é gigante, mas não é o PSG, o Barcelona, o Real Madrid, jogando contra um grande time aqui do futebol brasileiro, pra gente ter essa noção dessa diferença, né? O que você imagina, um Atlético de Madrid e Botafogo? Tem essa curiosidade, é difícil, não tem bola de cristal, mas será que é um jogo equilibrado? Olha, Flavinho, vamos lá, eu acho que dá pro Botafogo competir, a palavra é essa, é ter dignidade, como o Pedrosa acabou de falar, não ser humilhado, por exemplo. Eu acho que dá pra você competir. Eu gosto muito de alinhar as expectativas, eu não acho que vá vencer, entendeu? Mas se vencer, maravilhoso, tem que comemorar. Agora, você perder, que seja uma derrota digna, você competindo, entendeu? Por exemplo, lembra do Santos e Barcelona? O Barcelona humilhou o Santos. Ali não teve dignidade, muito pelo contrário. Até porque na ocasião o Neymar entrou em campo já vendido pro Barcelona. Enfim, são vários bastidores. Mas eu acho que dá pro Botafogo competir, pelo menos. Agora, se vai ganhar ou não, eu não acredito, tá? Eu não acredito porque eu tô aqui alinhando as expectativas. Inclusive, acho até que os clubes brasileiros vão ter uma dificuldade maior do que muita gente está imaginando contra os outros clubes que não são da Europa. Exemplo, Flamengo e Esperança. Muita gente já tá dando aí como vitória certa. Não é vitória certa. Vai ser um jogo complicado também. Então, assim, eu acho que ganhar é um sonho. É um sonho. E sobre a internacionalização da marca, a gente brincou na transição quando eu fui a Orlando. Quando eu fui a Orlando, o Fluminense estava lá.
E eu lembro que o Fluminense estava fazendo vários eventos assim, em shoppings, e os americanos comprando camisa do Fluminense. Olha só. É o famoso internacionalizar a marca, isso é importante. Tudo isso que o Botafogo está fazendo, os outros também vão fazer e tem que fazer, foi o que eu falei ontem. Chegou o momento de você não esconder nada, pelo contrário, é você mostrar tudo. Se tiver a possibilidade de um treino aberto para os americanos verem os jogadores de Botafogo, é a hora de você mostrar a marca do Botafogo, do Fluminense, do Palmeiras, do Flamengo. O Botafogo, a tabela foi um pouco ingrata, né? Ali o sorteio, porque pega PSG, ele estava no pote 2, mas cai com PSG, que é um time que acabou de atropelar na final da Champions, a Inter de Milão, o Atlético de Madrid tem tradição. E o Seattle, que poderia ser mais tranquilo, joga em casa também. Sim. E ainda tem essa barreira para o Botafogo superar. Com esses reforços estão chegando, ainda tem adaptação, mas você começa a ver que o Botafogo pode ficar no mesmo nível do ano passado, quando tinha Luiz Henrique Almada. Aí vai uma distância, né? É difícil. Mesmo com Correia, o time do ano passado, com Arthur Cabral, teria dificuldade, mas eu consigo enxergar que daria jogo, por exemplo, com o Atlético de Madrid. O time do ano passado. Luiz Henrique, Thiago Almada, Igor Jesus, Savarino do jeito que estava jogando. Júnior Santos entrando no daria jogo. Daria jogo. Bom, esse time ainda está em construção. Três chegando agora. Baixos no auge. Exato. O Barbosa jogando muito também. O Alex Telles jogando muito. Enfim, eu acho que aquele time dava jogo. O desse ano ainda está em um estágio mais atrás, digamos assim. O que eu espero desses jogadores é que eles desfrutem, que eles não sintam a pressão de estar jogando esses jogos, porque a obrigação não é deles, a obrigação é do PSG, a obrigação é do Atlético de Madrid, então eles têm que desfrutar. É muito importante o cara estar feliz fazendo o que ele está fazendo, jogando futebol. Eu até vi uma entrevista do Arthur ontem, o Arthur ponta direita, pro Igor Rodrigues, que é um companheiro lá da Casa TV, e ele falou isso. É o jogo da vida, é o nosso jogo, a gente vai ali pra se divertir, cara. Pra se divertir, eu acho que é isso que o botafoguense tem que esperar do Alvinegro. Vamos ouvir o Correia, o Joaquim Correia, o argentino, chegou no Botafogo, falou pela primeira vez como jogador do clube. Fala aí, Joaquim. Olá, aqui Joaquim, queria mandar um abraço a todos os torcedores do Botafogo. Obrigado pelas mensagens, estou muito feliz de chegar aqui no clube. Agora vou para Estados Unidos para conhecer meus companheiros. Estou muito ansioso de começar. Queria mandar um saludo a todos. Muito obrigado. Vamos Fogão. Um abraço. Ele nem precisou de legenda. Ele decorou esse texto. O cara manda bem no português. Falou tem argentino que tá um tempão aqui. Ainda tem dificuldade, demais, cara. Pô, se ele entrar em campo da forma que ele tá falando assim, vai dar certo, não tem jeito. Pô, chegou muito bem. Joaquim, vamos Fogão. Tá vendo, cara? Mandou bem, hein, Joaquim? Só voltou a botar o óculos, igual o Fernando. Imagina, vamos Fogão. Essa é a comemoração da Fernanda. Ele foi bem. Esse cara chega para ser titular, chega com tudo, é um novo ataque do Botafogo que você imagina, Pedro? Para mim, sim. Para mim, como titular, ao lado do centroavante, seja lá o Igor Jesus ou o Arthur Cabral. Eu acho que o Arthur Cabral e o Igor Jesus podem jogar juntos? Podem. Mas o Correia, ele consegue compor as funções melhores do que o Arthur Cabral e o Igor Jesus, no sentido de jogar sem bola, de conseguir marcar lateral, de ter um entendimento. Gente, ele estava na Inter de Milão, que foi finalista da Champions League, e que há 2 anos também foi finalista da Champions League. Então a gente está falando de um cara de alto calibre, que vem de um futebol também de alto calibre. Então o aspecto tático dele, convocado para a seleção argentina com certa frequência, é muito apurado também, além de tecnicamente ele ser um jogador veloz e habilidoso. Então para mim ele vem para ser titular do Botafogo. Tem pergunta pro Pedrosa, que é Twitter pro Pedrosa? Vamos ver, apareceu ali. Rapaz, vem zoeira já, né, cara? O Vasco embarca hoje na rodoviária Novo Rio. Faz com o bichinho, não. Uma palavra! Os caras vão de ônibus pra... O jogo contra o São Paulo é onde? CT Moacir Barbosa e depois Morumbi. Os caras vão de ônibus pro Morumbi. Entendeu? Morumbi. Jogo importante, Campeonato Brasileiro. Ponte aérea, Rio São Paulo. Exato. Os caras gostam de gracinha, né? Cheio de gracinha, um amigo ali do Twitter. E, cara, não sou Pedrosa não, cara. Tá aqui de boa, não tá mexendo com ninguém. Porra, não tô criticando ninguém. O cara tá aqui trabalhando numa boa, vem o cara dar uma nele, né? Vai lá pra passear, entendeu? Vai lá só pra passear. Ninguém passa na fase de grupo. Acabou, amor. Esquece todo o discurso formal.
falso, correto. Ninguém vai arrumar nada lá, Pedro. Não vai nada, é só vou secar também. Fala aí, Pedro. Vou secar todo mundo. Arrumaram as férias aí no meio do ano pra essa galera. Vamos passar vergonha. É intertemporada nos Estados Unidos, pelo amor de Deus. Pô, internacionalização da marca. Foi mexer com a fera, ele tava na boa. Não, o negócio é não ser humilhado. Vai passar ninguém. Os caras foram lá jogar basquete, Pedro, viu? Foram lá jogar basquete. Olha só. Também será um dia de chegadas a Santa Bárbara, onde o Botafogo está sediado. O atacante argentino Joaquim Correa, anunciado ontem como reforço, é esperado nos Estados Unidos. E falando um bom português, já deixou um recado para a torcida. Olá, aqui Joaquim. Queria mandar um abraço a todos os torcedores do Botafogo. Obrigado pelas mensagens. Estou muito feliz de chegar aqui no clube. Agora vou para Estados Unidos para conhecer meus companheiros. Estou muito ansioso de começar. Queria mandar um saludo a todos. Muito obrigado. Vamos Fogão. Um abraço. Savarino irá direto para o país após defender a seleção venezuelana. Ontem, no primeiro treino em solo americano, outra contratação, o atacante Arthur Cabral, já foi a campo. É o Papo de Craque, primeira edição aqui na Transamérica. É hora da gente chamar Rodrigo Brandão para falar do Fogão. Fala, Brandão. Muito bem, Zev. E ontem os jogadores do Botafogo realizaram o primeiro treino em solo norte-americano. Foi um treino realizado lá no Westmont College, no QG do Botafogo em Santa Bárbara, Los Angeles. Foi o primeiro dos 5 treinos antes da estreia contra o Seattle Sounders, domingo pela Copa do Mundo de Clubes. O técnico Renato Paiva primeiro fez uma atividade física para recondicionamento físico e depois realizou um treino tático, já contando com o Arthur Cabral. O jogador que se apresentou ontem mesmo, já participou do primeiro treino, ele está em forma, vinha treinando antes de chegar ao clube, então não terá problema físico, já pode estrear no domingo. Quem não participou da atividade junto com os demais companheiros foi o Cuiabano. Ele fez uma atividade à parte, mas nada que preocupe para a estreia. O Cuiabano vem se recuperando de um desgaste por acúmulo de jogos e tudo indica que hoje mesmo ele já volte a atuar com os demais companheiros, ele não preocupa. E hoje o elenco estará completo. O Joaquim Correa, que esteve ontem no Rio de Janeiro, assinou o contrato, viajou para os Estados Unidos. A chegada dele estava prevista para hoje de manhã, a gente só está aguardando a confirmação dessa chegada. É provável que ele já participe desse treino de hoje, que vai acontecer na parte da tarde, e o Savarino também vai se juntar aos demais, porém, essa chegada do venezuelano só deve acontecer na parte da noite, ou seja, após a atividade. Então o Savarino só deve fazer o seu primeiro treino amanhã, é até mais prudente, porque ele tem tempo de descansar, já que a viagem é desgastante. Ele jogou ontem pela seleção venezuelana, foram poucos minutos, ok, mas é bom para que ele tenha mais um dia aí, pelo menos, de descanso e esteja 100% amanhã no terceiro dia de treinos da equipe. E ontem o técnico Arthur Jorge, ex-técnico do Botafogo, concedeu uma entrevista ao podcast Conta e Manda. E nessa entrevista ele foi questionado sobre o Gregory, o volante do Botafogo, que o seu atual clube, o Al Rayyan, teve interesse em contratar. O Arthur Jorge disse que nesse momento não está pensando em contratar, mas não escondeu o desejo de contar com alguns jogadores do Botafogo. A gente lembra que recentemente a equipe tentou contratar o Gregory antes da renovação de contrato do volante com o Botafogo e, ao que tudo indica, o que deixou transparecer é que o técnico quer contar com esse jogador no seu time. O Gregory tem 31 anos, renovou o contrato recentemente, como eu já disse, e a multa para clubes do exterior está em 7 milhões de dólares. Resta saber se o Al Rayyan vai querer pagar essa multa à vista, porque é a condição para levar o atleta. O pagamento da multa rescisória tem que ser à vista e por um atleta da idade do Gregory. Mas enfim, o interesse existe, resta saber se essa proposta vai surgir agora, nessa próxima janela, ou em uma outra oportunidade. O torcedor do Botafogo torce para que o Gregory permaneça o pitbull alvinegro, peça importantíssima no esquema do técnico Renato Paiva. Valeu, Azevedo? Valeu sim, Rodrigo Brandão, informações aí do Botafogo. Se reforçando, o Joaquim Correa chegando, né? Enfim, expectativa para o Mundial, né? Aprofundando a preparação, o Botafogo contando com o elenco praticamente toda à disposição, isso é bom, né? Os desfalques atrapalharam o Renato Paiva
ao longo da temporada até aqui, chegar nos Estados Unidos com todo mundo. Ali, tipo, alguns estão voltando de lesão, por exemplo, baixos, então provavelmente não estará assim no melhor nível. O Cuiabano está sendo poupado de algumas atividades, talvez tenha que apresentar um pouquinho mais de cautela. Joaquim Correia chega, mas não está tão entrosado, mas enfim, quase todo mundo à disposição. O Botafogo conseguiu, nessa janela mais rápida aí do Mundial, já apresentar algumas novas opções para o seu técnico. Tô bem animado, né, pro jogo de domingo, que é o jogo, digamos assim, mais acessível, né, o jogo decisivo pro Botafogo, quem sabe sonhar com alguma coisa na competição. Falamos aqui tanto, né, que é complicado bater os europeus, bater Atlético de Madrid e PSG, mas bater o Seattle Sounders, de repente não vence na estreia, né, leva algum conforto pros outros dois jogos, então é importante fazer esse resultado na estreia. O Ricardo Bastos, será que dá tempo desses novatos se entrosarem com o grupo para os jogos do Mundial? Entrosamento vai ter, né, gente? Entrosamento vem com os jogos, não vai dar tempo. Agora, pensa comigo, Azevedo, na ponta esquerda ninguém se firmou até aqui. Quem vinha jogando era o Cuiabano improvisado. Não dá pra botar o Joaquim Correia já na equipe? Assim, bom jogador, demanda um menor tempo de adaptação. E mesmo que ele não tenha o entrosamento necessário, ele agrega qualidade. Isso é o principal na equipe. Eu não vejo tanto problema, não. Nesse caso em específico, o Arthur eu acho que vai iniciar no banco, o Arthur Cabral. Porque o Igor Jesus ainda está à disposição na Copa do Mundo de Clubes, por mais que seja vendido à frente. E aí é o dono da posição. Dificilmente acho que o Renato vai pensar numa formação com 2 centroavantes nesse nível de confronto que ele vai encontrar na Copa do Mundo de Clubes. Agora o Joaquim Correia não me surpreenderia se ele já iniciasse jogando no ataque do Botafogo. O Clésio Martins, boa tarde, Azevedo e Farias. Há uma grande preocupação em relação às temperaturas que os clubes irão enfrentar nos Estados Unidos, que pode ser uma das mais elevadas dos últimos anos, podendo atingir 45 graus, 45,5. Cara, claro que é sempre uma preocupação com temperaturas extremas, né? Tanto altas quanto baixas. Mas, assim, não tô dizendo que não há essa preocupação. Mas os jogadores estão acostumados a jogar em altas temperaturas, né? É óbvio que nunca é saudável, não é legal, mas talvez nossas equipes estejam mais habituadas, né, até do que as europeias. Não tô dizendo que isso é uma grande vantagem não, tá, gente? Só assim, infelizmente, se acontecer, ninguém vai adiar o jogo, né? O jogo vai acontecer de qualquer forma. Bom não é, mas acho que dá pra superar dependendo da temperatura que se chegar. Bom, o Rodrigo Matos do UOL falou aí na notícia que o Botafogo, né, foi acionado na FIFA, condenado na FIFA, né, a pagar aí um valor que deveria ser pago nos último ano, vamos dizer assim, de 3 em 3 meses, né, que está atrasado pelo Almada, ao Atlanta United. O que realmente está acontecendo e aí tem verdades e tem inverdades ou semi-verdades, coisas que você está meio que manipulando. Primeiro, sim, o Botafogo não pagou até hoje nada pelo Almada. É porque tá dando um calote, é caloteiro? Não sei, não vou dizer que não é, que é, mas não pode se dizer isso, como estão insinuando no UOL. O que o Botafogo está alegando é que o Almada, e todo jogador que joga na MLS, quando vai para lá, tem direito aí a 10% do seu valor, né, de mercado, e numa futura venda isso vai ser revertido para ele. O Almada teria direito a uma parcela grande, né? Bom dinheiro, 10% do valor que o Botafogo pagou por ele, pagaria por ele ao Atlanta United. 120 milhões de reais, se eu não me engano, algo nessa casa, né? E o Botafogo e o jogador, no caso, o jogador queria receber esse dinheiro e o Atlanta meio que estaria obrigando ele a não aceitar e tudo mais. É o que alega o Botafogo. E o Botafogo estaria brigando por ele para que esse valor, a parte dele, fosse paga pelo Atlanta United ou descontada pelo Atlanta United na primeira parcela que o Botafogo pagaria ao Atlanta de 3 milhões de dólares, né? Seriam 2 de 3 milhões de dólares, depois mais 2 de 2, quer dizer, que aí totalizando das 10 milhões de dólares atrasados que o Botafogo não pagou, mas não pagou não porque está sem dinheiro, mas porque estaria brigando na justiça por esse direito do Almada receber o valor que é dele de direito e não o Atlanta pegar essa parte para eles. E se isso é verdade ou não, isso aí cabe ser provado na justiça, ser argumentado, provado e judicializado. Só que essa questão o Rodrigo Matos não explanou, como vocês viram aí no vídeo, né, o trecho do vídeo do programa do UOL lá. Ele não falou isso, né? Ele só falou que o Botafogo não pagou, ou seja, deu um calote, né? Então tem a questão da manipulação da realidade. Você conta a história, ou você conta ela inteira, meu amigo, ou você não conta ela. Você não pode contar ela só a parte que te interessa, né? E é muito engraçado,
Porque essa causa na justiça e tudo mais já tá rolando há até um tempo já. Essa notícia, se não me engano, é de março. Esse fato ocorreu em março. E estamos agora, em meados de junho, essa notícia aparece. Por quê? Porque é aquela velha história. Não que o Botafogo esteja certo na história, tá certíssimo, mas não. O Botafogo deve aí, deve o Vitinho, deve fulano, deve um monte de gente, né? E eu sou um grande crítico disso. Eu acho que, pô, você tem o dinheiro, tem que pagar. Acordou, paga. Ah, mas o Texas estica a corda para ganhar mais dinheiro com aplicações desse dinheiro, que valem mais do que os juros de atraso do pagamento. Cara, não acho isso correto. Ah, é mais lucrativo? Pode ser, mas eu não acho correto. Então, pra mim, acordou com o cara, comprou, paga. No dia que você acordou com ele, tá? Não vou passar pano. Pra mim, eu sei que o Texas sabe ganhar dinheiro, deve ser mais lucrativo para ele fazer isso do que pagar certinho no dia, mas eu não concordo. Agora, dito isso, temos que falar a verdade toda, não só o que interessa. O Botafogo, né, acordou de pagar e comprar o Almada por 21 milhões de dólares, 117 milhões de reais, quer dizer. O Botafogo foi processado pela Atlanta United, né, na Player Status Chamber, que é um órgão lá, né, que gera essa parte esses casos, e também da FIFA, cooperação com a FIFA, e gerou uma multa, né, uma punição que pede a quitação imediata do valor de 21 milhões, né, que é o preço do Almada, mais juros e multa de 150 mil, né, e o Botafogo recorreu, está recorrendo até então, né. E o que me voltando ao assunto lá do dia que isso rolou, a data, esse caso tá rolando aí, esse processo, mas desde março, né? Desde março. E o Botafogo tá recorrendo, né? E eu acho engraçado que só agora que eles falaram nisso. Por que será? Será que é porque tá rolando o Mundial de Clubes? Será que é porque eles querem bagunçar, desestabilizar o clima, ou algo do tipo, ou irritar a torcida? O que pode ser isso aí? Acho muito estranho que convenientemente isso tenha surgido agora. E por outro lado, o Botafogo ainda soltou mais uma declaração aqui ao The Times, um portal americano, se eu não me engano. Aspas, podemos confirmar que a MLS, como uma única corporação, está em dívida com a SAF Botafogo em relação a uma infinidade de recebíveis de franquias da MLS e que a MLS deve ser obrigada a acreditar tais valores a quaisquer valores relativos ao Atlanta United. Ou seja, a MLS em si, né, e os times são meio que franquias da MLS, o Atlanta é um deles, deve dinheiro a SAF Botafogo. Eu diria que, eu não sei que dinheiro pode ser esse, né, mas digamos que seja um dinheiro que deva a Eagle, né, e eles querem que esse valor aí seja debitado dos valores que a MLS deve ao Botafogo. É tipo assim, pô, o Joãozinho me deve R$100, mas eu comprei com ele um produto que ele vende lá, vende roupa. Comprei com ele 2 camisas, que são aí, total as duas, R$80. Em vez de pagar o Joãozinho, eu falo, Joãozinho, tu tá me devendo R$100, então tira esse valor dessas camisas do que tu me deve. Dos 100 que eu te devo, no caso, né? Eu devo 100 ao Joãozinho, comprei 2 camisas e agora a dívida fica em 20. Mas não, eles querem dever o Botafogo e cobrar o que o Botafogo deve ao Atlanta United. Então também é aquilo, né? É o que eu falo. Falta ao UOL a honra, né, do jornalismo. Eles não têm o caráter, um bom caráter jornalístico. Eles são uma mídia de mau caráter, péssimo caráter. Porque eles omitem parte da verdade. Eles pegam aqui, a verdade é isso aqui, ó. Pegam só isso aqui, que é o que me interessa, para fazer campanha contra uma pessoa, e divulga. O resto eu abafo abaixo do tapete, jogo abaixo da mesa, eu escondo do público. Então não dá para confiar no UOL. O UOL é uma rede de mentiras. Pega uma verdade, quando você pega uma verdade e conta só uma parte, aquilo vira uma inverdade, vira uma manipulação. Então é isso aí. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Antes de sair do vídeo, por favor, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os avisos de todos os vídeos que pingarem no canal. Nesse canal Reserva 2.0, faça isso, porque você às vezes fez tudo isso no canal anterior e não fez no canal novo ainda. Então ative notificações para receber os avisos, tá? E lógico, lembrando, pessoal, não esquecer, se puder, cara, se tá sobrando um dinheirinho aí, trocadinho, R$1, R$2, ajuda a gente pelo Pix, tá? Para conseguir esse valor e acabar com essa preocupação de quem sabe perder o canal principal
né? Então, preciso de vocês. A gente está esse tempo todo junto aqui, 1 ano de intensidade, conteúdo todo dia, toda hora, para vocês, para manter vocês informados. Então, peço essa moral agora, nesse momento aí de tensão, de preocupação, de apreensão, que eu posso perder esse canal, e esse canal é meu trabalho, né? É o que manteve minha mente sã, consciente ali, trabalhando, né, em produção nesse último ano inteiro, né? Então, peço a ajuda de vocês, agradeço aí quem já ajudou, muita gente já ajudou, tá? Então, todo mundo que colaborou, muito obrigado, vocês moram no meu coração, mas dá essa moral pra gente. Se a gente perder o canal, cara, eu nem sei como é que vai ser a parte aqui de casa, a questão de pagar conta, essas coisas, porque é meu trabalho, né? Eu amo Botafogo e graças a Deus, Deus me abençoou e me deu uma forma de trabalhar diretamente com o Botafogo. O dia inteiro falando de Botafogo com vocês. Então, Deus me deu esse presente. Não deixa uma pessoa, né, irritada tirar isso de mim, não. Me dá uma moral, vamos passar uma borracha nesse momento difícil aí e tocar o barco e seguir juntos aqui, eu e você, nesse ano que tem de ser glorioso pro Botafogo, com muitas vitórias ainda e possivelmente um título grande pra gente comemorar no final do ano de novo juntos, eu e você, com o canal reserva e o canal principal, tá bom? Dá essa moral pra gente, tamo junto, um abraço, até o próximo vídeo, valeu! Ah, lembrando, o Pix tá aqui no cantinho, ali em cima, ó, tá ali em cima o Pix, rafaguense10@gmail.com, aqui embaixo na descrição do vídeo também e no comentário fixado também, tá? Tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!